Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives são as lives de imersão em exercício e diabetes. Eu sou Roberto Dório, sou especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. É uma pergunta que às vezes é muito frequente, né, que é justamente o que a gente vai falar nessa live, é exatamente o seguinte: é o que fazer para você ter aí alunos com diabetes. A gente sabe que agora, né, oficialmente, os profissionais de educação física são reconhecidos sim como profissionais da área da saúde, existe a CBO, existe sim a documentação, né, foi liberada do governo federal aí para que nós atuemos, né, como profissionais de educação física também em clínicas, em hospitais, no plano de saúde. Isso é uma coisa que já vinha, né, acontecendo, dada aí a importância do profissional da educação física no tratamento das doenças crônicas não transmissíveis. Né? Então a gente sabe que a obesidade, a hipertensão arterial, o diabetes tipo 2, né, tipo 1 também se faz aí extremamente importante, o exercício físico, né, junto com outros pilares que normalmente estão associados aí à questão relacionada à orientação, à intervenção nutricional e também aí o tratamento medicamentoso. Só que muitas vezes eu resolvi até abordar esse tema, né, de não ter alunos com diabetes, porque eu fui de um extremo ao outro. Né? Quando em 1998, eu fazendo a pós-graduação, eu decidi trabalhar como personal para populações especiais. Só que a gente sabe quando a gente inicia a nossa carreira, apesar de você divulgar essas informações para as pessoas, não, eu sou especialista em trabalhar, né, principalmente o meu foco era trabalhar realmente com as pessoas com diabetes, seja aí diabetes tipo 1, tipo 2, mas o que acontece? Você tem que sobreviver, você tem que pagar conta, então a gente trabalha com quem aparece. Eu trabalhei, claro, como qualquer outro personal no início aí de carreira, atendendo todas as pessoas. Então, trabalhei com reabilitação de um rapaz que jogava basquete, né, um jovem que ele jogava basquete, ele foi fazer uma bandeja lá, acabou rompendo o ligamento cruzado, né, anterior. Ele fez cirurgia, depois fez a parte de, de reabilitação, né, na fisioterapia, e depois ele veio para fazer um trabalho de fortalecimento aí muscular comigo. Então, eu tive a oportunidade de ir atendendo, atendi outras pessoas que tinham problemas na coluna, tinha um rapaz que ele estava crescendo rápido e estava ficando todo, tava com um grau elevado lá de escoliose, tinha pouca massa muscular, ele tinha até vergonha de ficar sem camisa. Então, assim, historicamente, você vai trabalhando com um monte de gente. Acho que o mais próximo que eu cheguei no início da minha carreira, né, trabalhar com populações especiais, foi uma pessoa que também não era assim, tão velha e ele estava bastante acima do peso, passou no cardiologista, então já estava com resistência à ação da insulina, já estava com a pressão arterial, né, quer dizer, estava num valor ainda, né, como pressão arterial, pressão com hipertensão leve, né, que é chamado, que seria 140 por 90, e foi recomendado que ele mudasse seu estilo de vida e foi uma das primeiras pessoas aí que eu atendi como personal. E aí o que aconteceu? Eu trabalhei bastante com ele, a gente teve um resultado muito bom, ele diminuiu em 10 quilos o peso corporal dele, então não precisou fazer tratamento medicamentoso, nem com relação à resistência à ação da insulina, muito menos aí com a hipertensão, teve um resultado muito bom, né? E isso, claro, vai a gente mostrando o resultado é algo que não tem como uma pessoa é, questionar, né, o seu trabalho. Quer dizer, contra fatos não tem argumentos, né? Não tem o que você falar. Você está vendo ali o que está acontecendo, não tem para onde você correr. Então, foi assim que foi acontecendo até que em determinado momento veio uma pessoa com diabetes para que eu atendesse, uma pessoa com diabetes tipo 2 que já estava com bastante diminuição na massa muscular, principalmente em membros inferiores, né, estava com sarcopenia, e a gente foi fazendo aí um trabalho, né, um trabalho conjunto, porque tinha que ajudar a controlar o diabetes, junto com um trabalho de fortalecimento muscular, junto com a parte, trabalhando aí a parte de propriocepção, trabalhando a coordenação motora, né, um trabalho em conjunto que a gente teve um ótimo resultado. E a partir desse momento, o médico, né, que me encaminhou essa pessoa, ele viu, né, o resultado do trabalho, e aí foi o médico que mais passou a me encaminhar pessoas aí para eu atender com diabetes. E, claro, os médicos eles participam de outros eventos, então conversam entre si,
E nessa época, né, se estava falando muito já da parte da síndrome metabólica, né, e da importância do exercício físico. E nesse momento, principalmente na endocrinologia, foi a parte da medicina que mais abriu portas para os profissionais de educação física, porque vários trabalhos eram desenvolvidos com diferentes tipos de intervenção, e os que traziam um resultado mais adequado eram exatamente aqueles trabalhos que faziam com que a intervenção se baseava na mudança do estilo de vida. Quer dizer, o controle alimentar, na verdade, a reeducação alimentar, né, a pessoa tomar conhecimento ali de qual macronutriente que tem no alimento, não é? Em que quantidade realmente consumir, de acordo com a necessidade orgânica dele e também relacionado ao quanto ele está gastando ali com o exercício. Então, essas intervenções com mudança no estilo de vida era o que mais traziam resultado. E aí os médicos passaram a entender que realmente o exercício tem que fazer parte do tratamento da pessoa que tem doença crônica não transmissível, seja ela qual for. E nessa época, sim, aí começou a aumentar. Eu fui para um outro momento da minha vida, que aí eu comecei a atender basicamente pessoas que tinham diabetes, que era o início lá o meu projeto inicial, né, em 1998. Foi quando eu comecei a trabalhar com essas pessoas, quer dizer, eu comecei a divulgar o meu trabalho numa época totalmente diferente do que a gente tem hoje. Né? Hoje a gente tem a questão relacionada à internet, que isso é uma coisa muito mais rápida para a gente aparecer e se autopromover. Né? Existe aí, esse aí é das estratégias que a gente pode utilizar, mas naquela época não existia. Né? Em 98 não existia isso. Então era realmente no boca a boca, era você mostrando o resultado que você conseguia com cada aluno seu no dia a dia, né? Em um determinado período de tempo, porque eu me baseava muito no tempo que ele iria retornar ao médico. Então a gente fazia a programação de acordo com o próximo retorno dele ao médico, que era o que ia ser a avaliação, né, do médico, era o que ia é, determinar se estava tendo um bom resultado ou não. Então, foi uma época totalmente diferente. E isso aí, depois, quando eu fui, eu estava fazendo o mestrado lá em 2004, essa questão da síndrome metabólica, ela foi muito divulgada, né? Estava sendo muito, e era totalmente reconhecida a questão do exercício físico em relação a isso. E a partir desse momento, eu comecei sim a ter só pessoas com diabetes para eu prescrever o exercício. Então, assim, aí você fala, pô, que legal, né? Consegui atingir o meu objetivo, era o que eu pensava. Só que o diabetes tipo 2, principalmente, que é o mais presente na população, o indivíduo normalmente ele tem aí outras doenças associadas ou mesmo uma quantidade, às vezes, grande de fatores de risco, né, por conta das mudanças metabólicas e né, de toda a parte envolvida aí na fisiopatologia de diabetes tipo 2. E muitas vezes o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com essas pessoas, então eu trabalhei com pessoas que tinham diabetes tipo 2, aonde tinha também lá, sei lá, prótese no joelho esquerdo, tinha feito mastectomia, tinha Parkinson, né? Então sempre tinha uma ou outra doença aí associada. Então realmente foi um desafio muito grande, mas a ideia foi, né, trazer para vocês um pouquinho aí da minha história, contando de quando eu comecei, quer dizer, daquele momento que talvez muitos de vocês estão passando agora, porque eu entendo que nessa época é, eu não tinha muito como divulgar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a entrar em contato, né, com médicos, principalmente endocrinologistas, explicando que eu era um profissional de educação física, que eu tinha diabetes, que eu estava, né, tinha já feito a pós-graduação, tinha feito a fisiologia, né, do exercício, e a partir daquele momento eu estava realmente atendendo pessoas com diabetes. Muitos nem me receberam. Né? Muitos olhavam e falavam, beleza, deixa o seu cartão aí, deixa um contato, e nunca encaminharam ninguém. Então, quer dizer, foi uma fase bastante, foi um momento bastante difícil para a gente se fazer no mercado. E hoje a gente sabe muito bem que, através das redes sociais, a gente consegue o quê? Mostrar os nossos resultados. Isso eu vejo muito, muitos de vocês, né, que muitas vezes me acompanham, eu acompanho as postagens de vocês, e eu vejo isso. Né? Você está com um aluno lá que muitas vezes está querendo emagrecer, o que você faz? Você coloca uma foto do antes e depois. Quer dizer, olha o quanto eu fiz. Quer dizer, não tem como falar, não vai funcionar o trabalho. Funcionou, tá ali o resultado. Agora, com relação ao diabetes, muitas vezes a gente precisa, sim, pensando na questão do resultado, mostrar realmente o que é um resultado positivo. Seria ali as médias da glicemia do seu aluno, por exemplo, ou então mostrar o resultado da hemoglobina glicada que foi feita antes de começar a trabalhar com você, a última que foi feita, e depois de um período de treino, o quanto você conseguiu melhorar isso.
Então, são situações que você mostra realmente que o seu trabalho está funcionando dentro do objetivo que foi determinado lá na anamnese, no momento de anamnese. Isso é extremamente fundamental para quando a gente vai prescrever exercício para quem tem diabetes. Agora, o detalhe é, o indivíduo que, né, o profissional de educação física, que, poxa, eu quero, né, trabalhar com quem tem diabetes, eu acho que agora o mercado está totalmente carente de profissionais de educação física que consigam prescrever e acompanhar o exercício para quem tem diabetes. Uma coisa que me preocupa muito, que eu vejo acontecer, é como a maior prevalência de portadores de diabetes são os portadores de diabetes tipo 2, muitas vezes são pessoas um pouco mais idosas e, consequentemente, o profissional de educação física que vai prescrever o exercício para essa pessoa, ele trata essa pessoa como um idoso. Eu vou prescrever exercício para o idoso. E a gente sabe que prescrever o exercício para quem tem diabetes, para quem é idoso, a gente tem aí uma série de variáveis e de riscos que a gente vai associar para poder fazer a prescrição para esse indivíduo. Só que junto com o processo de envelhecimento, ainda tem um longo período, por exemplo, que a pessoa está convivendo com diabetes tipo 2, certamente existem outras variáveis que são extremamente importantes para a gente poder controlar para garantir que haja um ótimo resultado no treinamento. Caso contrário, pode sim acontecer uma situação totalmente contrária ao que a gente quer em termos de resultados positivos. Então, isso eu acho que é algo que a gente precisa, eu acho importante trazer essa informação para vocês. Quer dizer, você vai trabalhar com o indivíduo que tem diabetes, é uma pessoa mais idosa, não importa, ou é um jovem, mas ele tem diabetes, você tem que entender a fisiopatologia do diabetes que ele tem. É diabetes tipo 1, é diabetes tipo 2, que são os mais frequentes na população. Primeiro isso, entender o medicamento que ele está usando, a relação do que tipo de medicamento que ele está usando, ou que tipo de combinação de insulina, insulina de longa duração, de muito longa duração, com insulina de curta duração, insulina rápida ou insulina ultra rápida. Qual é o tempo de ação dessas insulinas? Em que momento que ele está aplicando a insulina e o quanto vai ter de insulina circulando lá na hora que ele vier fazer o exercício com você. Porque nós precisamos entender que nós estamos ajudando no tratamento dessa pessoa, dentro do objetivo que ele está querendo, porque mesmo que o indivíduo venha para mim e fale, não, eu quero fazer um trabalho de hipertrofia. Se eu não ajudar ele a ter um bom controle metabólico ou ignorar as respostas glicêmicas que o treinamento vai trazer para ele, aonde eu estou dando um tiro? No meu próprio pé. Esse é o detalhe, porque a probabilidade dele não conseguir ter um bom resultado a médio e longo prazo aumenta. Então o detalhe é, tem sim uma alteração metabólica, está sendo tratada, ele está fazendo tratamento medicamentoso, ele está respeitando ali o tipo de alimentação que ele está fazendo. Só que na hora de nós prescrevermos o exercício, a gente tem que sim ter certeza de como a gente vai lidar com isso, para garantir que o resultado que ele te contratou, por exemplo, ele veio para você, não foi para controlar o diabetes, ele veio para fazer um trabalho de hipertrofia. Então, o seu objetivo qual é? Prescrever um treinamento onde você promove hipertrofia muscular. Para ele, esse é o objetivo. Só que como você vai fazer isso com um metabolismo que está totalmente descontrolado? O que vai acontecer? O exercício por si só ele vai tender a diminuir a glicemia. Ótimo, mas vai trazer para um padrão que vai permitir que o sistema trabalhe em homeostasia, principalmente dentro desse objetivo que eu dei como exemplo, de fazer síntese proteica, de estimular a síntese proteica? Ou o sistema está tão descontrolado que vai usar uma boa parte desses aminoácidos que ele ingeriu para fazer gliconeogênese lá no fígado e aumentar a quantidade de glicose circulando no sistema, ao invés de utilizar esses aminoácidos para a construção de estruturas proteicas. Então, esse é o detalhe. É aí que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, o primeiro detalhe é você ter sim conhecimento para isso. O mercado, para mim, agora ele está totalmente favorável por conta dessa situação, nós oficialmente termos aí, sermos aceitos para trabalhar oficialmente, que já vinha acontecendo extraoficialmente, mas agora é oficialmente, a gente pode sim ser funcionário do hospital, pode ser funcionário da clínica, não tem problema nenhum, estamos habilitados para isso, mas nós precisamos ter conhecimento para essa situação. E aí é onde está. Como é que eu vou trabalhar e vou falar para as pessoas que eu tenho, eu estou estudando, eu estou me aprofundando, eu quero trabalhar com pessoas com diabetes. Hoje a gente tem aí várias estratégias e é sobre elas que eu vou falar um pouquinho com vocês aqui hoje.
Uma delas é exatamente são as redes sociais. Então, você fazer postagem em rede social falando do assunto que você está objetivando aí trabalhar, por exemplo, eu quero trabalhar com pessoas com diabetes, então falar do efeito do exercício no diabetes, a combinação do exercício com a alimentação com relação ao tratamento do indivíduo que tem diabetes, ou levantar alguma história, né, de algum profissional, que nós temos aí vários, né, inclusive atletas olímpicos que são portadores de diabetes tipo 1. Então isso é uma postagem importante para a gente fazer. Né? Quer dizer, você tem diabetes tipo 1, você acha que você está, né, vítima do mundo, quer dizer, olha aí, ó, o cara é profissional, é um atleta profissional e medalhista olímpico, que é mais do que isso. Então, essas situações elas são muito importantes e eu acho que é uma maneira muito rápida de você mostrar que você está realmente trabalhando, está dominando esse assunto. Onde nós, como profissionais de educação física, precisamos tomar cuidado com esse tipo de postagem. Primeiro, em base direitinho o que você vai escrever. Porque não adianta nada você pegar muitas vezes informações em blogs, informação na internet, você puxa no Google, aí tem muita coisa a respeito de diabetes de uma maneira geral, de diferentes tipos de tratamentos, mas nem sempre as informações elas são fidedignas. Então, cuidado com isso, não é? Busque um artigo científico onde você possa se embasar dentro daquilo que você está querendo falar, para não correr o risco de escrever algo de uma maneira que permita uma dupla interpretação. Então, cuidado com isso, tá? Porque eu vejo várias postagens, né, sendo feitas com relação ao exercício de diabetes e muitas vezes uma frase que você coloca ali, de repente a gente precisa muitas vezes quando a gente escreve qualquer coisa, se colocar no nome, na posição de quem está lendo. Então, quer dizer, quem está lendo aquilo, será que ele vai ler essa frase, ele vai entender a informação que eu estou passando? Isso a gente precisa tomar bastante cuidado. Segundo, você precisa estar embasado. Então, isso é algo que eu faço realmente, né, no curso de prescrição e acompanhamento do exercício para quem tem diabetes. Quer dizer, eu tenho aí uma história de vivência, né, desde criança aí, convivendo com diabetes. Eu passei a estudar os efeitos do exercício para quem tem diabetes. Só que o curso em si, tem sempre um artigo, um embasamento científico, onde depois eu comento como eu normalmente trabalho com isso. Então, quer dizer, o que eu estou falando ali não é uma situação à toa, não é coisa na minha cabeça, eu acho que é assim. Então, cuidado com essas postagens. Então, isso aí é só uma dica que eu dou para vocês em relação. É legal postar, é importante, mas pegue informações onde você sabe que são. Se você está pegando nos sites, por exemplo, pega num site que seja seguro, como por exemplo da Sociedade Brasileira de Diabetes. O que está escrito ali está escrito por profissionais que dominam a questão relacionada tanto à parte da tratamento medicamentoso, como a parte do exercício físico, como a questão também relacionada à nutrição, né, para indivíduos que têm diabetes. Tem matérias sempre muito bacanas, então vocês podem procurar aí, acho que é diabetes.org.br. Tá? O endereço aí, ou coloca no Google aí, Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, pega a informação aonde você sabe que dá para confiar. Não dá para a gente ficar pegando qualquer blog, qualquer coisa e escrevendo o que a pessoa leu ali e falar, não, já sei o que eu estou fazendo e vou já postar. Então, cuidado com isso, porque se de repente alguém que conhece daquilo e vai te perguntar e você não souber responder, aí você vai estar numa situação ruim. Você vai, na verdade, ao invés de alavancar, você vai atravancar a sua situação. Então, o detalhe quer trabalhar quem tem diabetes? Uma das estratégias é fazer postagens a respeito. Claro, nós somos da educação física, nós vamos postar o que o exercício traz de benefício, que tem aí um monte de benefício. Mas cuidado, porque muitas vezes você vai ver postagens, por exemplo, falando assim: quem tem diabetes tipo 2, se fizer exercício, vai parar de tomar o medicamento. Isso é uma coisa muito perigosa de se afirmar, né? Porque a gente sabe que se a pessoa está fazendo já um tratamento medicamentoso para o diabetes tipo 2, o pâncreas dele, principalmente no pós-prandial, que é depois que ele se alimenta, não consegue mais manter uma quantidade adequada de produção de insulina para fazer com que ele mantenha o que a gente chama de euglicemia, que é o valor de glicemia dentro do padrão de normalidade no pós-prandial, que seriam valores aí abaixo de 140 miligramas por decilitro. Então, se ele já está usando o medicamento como parte do tratamento, quer dizer que
o organismo dele já não está conseguindo mais fazer é, conseguir traçar ou produzir uma quantidade adequada de hormônio para manter a glicemia dentro do normal. Então, é algo que a gente precisa sim tomar bastante cuidado com isso, com essas afirmações que são milagrosas. Né? Outra coisa que a gente não pode, por exemplo, como eu dei o exemplo da hemoglobina glicada, não é? É, teve um aluno, né, nosso que ele conseguiu um resultado extremamente bacana. Fiquei muito feliz na última mentoria, né, na que a gente fez, onde ele trouxe os resultados. Ele falou: olha, ótimas notícias, ó, o meu aluno lá com diabetes estava com uma hemoglobina lá no início e depois de 3 meses de treino, aí a gente baixou com 2%, sabe? Quer dizer, uma baixa de 2% na hemoglobina glicada em 3 meses de treinamento, quer dizer, é um resultado muito bom. Só que muitas vezes, para a gente ter um resultado ótimo como esse, é importante que o indivíduo, sim, seja aderente não só ao exercício, mas também ao tratamento como um todo, respeitar o que foi passado pela nutricionista, respeitar o tratamento medicamentoso que ele tem. Aí sim a gente consegue resultados maravilhosos. Aí é diferente isso, de você postar algo com o seu aluno, é o resultado que você está tendo. É um estudo de caso. Você está mostrando, ó, o meu aluno estava com essa situação, agora está com essa. Quer dizer, isso vale para todos os seus alunos com diabetes? Não, isso vale para aquele aluno com diabetes. Então, isso é algo que eu acho importante aqui trazer para vocês, porque hoje a gente vê várias postagens, mas muitas vezes a situação, e uma coisa que também é importante, né, pessoal? A gente dar crédito a quem forneceu a informação. Eu vejo muitas vezes as pessoas colocando várias informações e não coloca da onde ele tirou. É como se, assim, partiu dele. E isso a gente sabe que legalmente é plágio. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Que às vezes você está com a maior boa vontade de publicar algo para falar a respeito, por exemplo, de exercício de diabetes, ou eu estou trabalhando, eu sou personal, eu quero trabalhar com pessoas com diabetes, comecei a fazer várias postagens sobre exercício de diabetes, só que você está colocando ali informações que estão relacionadas, por exemplo, como eu dei como exemplo, né, pegar alguma informação do site da SBD, coloca lá a fonte, site do SBD. Isso é importante, você colocar, você dar crédito para quem deu aquela informação. Porque eu acho que essa questão da gente replicar as informações, quando a informação é boa, ela tem que ser passada para frente mesmo, é nossa obrigação isso. Né? O conhecimento não é para a gente ter e falar, eu tenho conhecimento e acabou. Não, é para a gente passar mesmo para os outros, senão ninguém evolui. Quer dizer, onde está aí o objetivo nosso, né, na evolução natural. Né? Então a gente tem que compartilhar o nosso conhecimento, senão ninguém vai para frente. E cada um dentro da sua especialidade. Agora, fazer essas postagens é uma estratégia que eu acho que funciona e funciona muito. Por que eu falo que agora é um bom momento para nós, como profissionais de educação física, para quem ainda não trabalha com quem tem diabetes, começar a trabalhar com quem tem diabetes? Porque além desse reconhecimento que a gente tem, né, profissionalmente, também existe uma desproporção muito grande da quantidade que a gente tem de pessoas com diabetes no Brasil e a quantidade de profissionais de educação física que sabem como prescrever e acompanhar o exercício para essas pessoas. Então é um momento onde, porque quando você pegar, por exemplo, vamos pegar um exemplo, né? O indivíduo que vem fazer um trabalho com você, eu quero melhorar minha qualidade de vida. Para ele melhorar a qualidade de vida, ele vai trabalhar com quem? Se a gente pensar ele selecionar um profissional de educação física, ele certamente vai trabalhar com quem ele tem mais empatia. Ou muitas vezes a gente acaba entrando na guerra de preços, porque ele vai falar assim: bom, o que eu estou querendo como objetivo, quantos profissionais conseguem me atender? Quantos profissionais de educação física conseguem me atender? Então isso faz toda a diferença também. Agora, quando você é um especialista, né, ou é uma referência, por exemplo, na prescrição do exercício para quem tem diabetes, a situação ela vai mudar um pouco. Porque quantos profissionais vão disputar essa pessoa com você? Agora, mesmo pensando nessa situação, independente, né, da capacidade que você tem de atender a pessoa, de dominar o assunto e ter resultados, a gente tem ainda uma desproporção muito grande. O reconhecimento profissional está aí, habilitando nós, como profissionais de educação física, em trabalhar em outros ambientes, que até então não era muito comum nós estarmos presentes. Quantas pessoas com diabetes a gente tem no Brasil? A última estimativa, 16,8 milhões de pessoas. Então, quer dizer, a quantidade de pessoas com diabetes ela é muito maior do que a quantidade de profissionais de educação física que a gente tem.
E a gente sabe que a educação física, nós estamos atuando aí em diferentes áreas, né? Tem um leque de possibilidades de você atuar, que ele é exatamente muito grande, e é importante nós, como profissionais de educação física, atuarmos aonde é mais, onde a gente se sente melhor, né? Como tem pessoas que conhecem aí e falam assim, você sente o seu coração cantar, né? E é exatamente isso aí, você vai realmente fazer aquilo que você ama. Você vai trabalhar dentro da educação física na área que mais se interessa. Só que mesmo assim, o que muitas vezes acontece? Por exemplo, você fala, mas eu sou um profissional que eu quero trabalhar é, na escola, quero trabalhar com crianças. Não tem problema, você vai trabalhar na licenciatura, perfeito. Só que você tem que lembrar que uma vez ou outra pode ter lá sim uma criança com diabetes tipo 1. E aí, como é que você vai lidar com essa criança? Então, é aquele detalhe. Não que você, trabalhando na escola, precisa ser um especialista em diabetes, não é nada disso, mas sim, é importante o nosso networking, né, que a gente tem aí profissional. Então a gente saber, olha, tal professor, a especialidade dele é essa, né? Inclusive aconteceu isso comigo, né, quando eu estava na graduação lá da Uninove, teve um aluno na graduação que naquele momento ele teve lá diagnóstico de diabetes tipo 1, né? Ele tinha 22, 23 anos na época. E ele foi conversar lá com alguns professores e falou, olha, quem conhece de diabetes, meu Eudoro, vai conversar com ele. Então eu acho que isso é importante para a gente, né? No momento que você precisar de alguma informação, você busque sim um profissional de educação física que você sabe que seja, né, seu amigo, faça parte aí da sua rede de contatos, que ele conheça mais desse assunto, por exemplo, numa situação onde você está na escola e de repente aparece lá uma criança com diabetes tipo 1. Então, isso eu acho que também é importante, esse relacionamento que a gente tem. Por exemplo, você vai trabalhar com alguém, olha, veio uma pessoa que tem aí uma situação onde ele quer trabalhar, sei lá, hipertrofia. Ah, meu forte não é trabalhar com hipertrofia. Então você vai encaminhar essa pessoa para quem você sabe da sua rede de contatos, que é um especialista nisso. Então, isso aí é bastante comum. Então, se a sua ideia é trabalhar com quem tem diabetes, trabalhar como personal ou trabalhar ter grupos, né, que eu tenho visto muito isso, né, pequenos grupos com pessoas, por exemplo, com diabetes, nessa situação você tem que divulgar. Uma das estratégias é você divulgar sim nas redes sociais, só que, por favor, tomem cuidado primeiro para darem crédito a quem te passou a informação. Isso é extremamente importante. Não colocar aquela informação, mas é minha. Você não põe referência nenhuma, quem olha fala, nossa, foi da ideia da pessoa. Então não é. Então deem crédito realmente. Né? Se você pegou, por exemplo, um artigo, coloca de que artigo você tirou, a referência do artigo. Se foi do site da Sociedade Brasileira de Diabetes, coloca lá que foi do site da Sociedade Brasileira de Diabetes e assim por diante. Então, acho que isso aí é um fato bastante importante e cuidado para não pegar a informação aleatória, como essa que eu dei aí, de falar que quem tem diabetes tipo 2 vai deixar de tomar o medicamento, porque a gente sabe que isso aí não é uma verdade, diferente de quem tem diabetes tipo 1, porque quem tem diabetes tipo 1 não é que ele vai deixar de usar as insulinas como parte do tratamento, mas uma coisa é certa, a prescrição das insulinas, tanto da insulina basal como a de curta duração, ela é feita baseada na rotina do indivíduo em repouso. Primeiro, pensando no tratamento para mantê-lo vivo. Só que a partir dali ele começou a fazer exercício, consequentemente, a gente sabe que o exercício ele naturalmente é hipoglicemiante, que o exercício ele traz benefícios para o nosso corpo que vão perdurar aí depois do exercício, né? Horas depois do exercício, às vezes dias, dependendo do grau de condicionamento físico que a pessoa tem, e consequentemente o risco dele fazer hipoglicemia aumenta bastante. Então, sim, quem tem diabetes tipo 1, fazendo exercício físico, precisa, de primeiro momento, muitas vezes, suplementar com um pouquinho mais de carboidrato, ou então já entrar em contato com o médico e ir ajustando aí as dosagens de insulina. Isso é fundamental acontecer, diferente do diabetes tipo 2. Então, cuidado quando você for postar a informação, não colocar uma coisa aí que a gente sabe que não é verdadeira. Isso realmente é muito ruim e vai te queimar como profissional de educação física aí que queira trabalhar com quem tem diabetes. Outro recurso que eu acho que é bastante importante é nós, como profissionais de educação física, nos associarmos, o que eu quero dizer é ter parcerias, né? Nos apresentarmos para outros profissionais que também trabalham com pessoas com diabetes. Então, os nutricionistas,
os médicos, né, são profissionais que normalmente estão diretamente envolvidos com essas pessoas, e é interessante, sim, nós fazemos contatos e falar, olha, eu estou, sim, me especializando aqui para trabalhar com pessoas com diabetes, então, se você me encaminhar alguém, isso é uma coisa importante, porque é um primeiro momento que você tem para poder mostrar resultado do seu trabalho. E isso foi o que eu vivi, quer dizer, um médico me encaminhou a pessoa, teve um resultado bom, ele me encaminhou outro e assim por diante. Então você retroalimenta o sistema aí, mostrando, né, trazendo resultado, porque independente, né, de cada profissional, por exemplo, quando a pessoa tem uma quantidade, está ajustada a dosagem de insulina, o medicamento está de acordo, a alimentação está de acordo, o exercício também vai contribuir positivamente. Só que a gente sabe que para cada momento, não é, a gente vai ter um resultado. Muitas vezes a gente não tem resultado exatamente o que a gente está esperando. De repente a pessoa ganha mais peso, ele precisa estar usando uma quantidade maior de medicamento, ou precisa uma quantidade maior de insulina. Então, todos esses ajustes finos, eles são necessários ao longo do período, não é, que a gente está trabalhando com essa pessoa com diabetes. Então, esse aí é um outro fator extremamente importante para você entrar em contato com os outros profissionais que estão envolvidos no tratamento de pessoas com diabetes. Então, muitas vezes a recomendação que eu dou é, se você começa a trabalhar com a pessoa, já entre em contato com o médico, vê quem é o nutricionista, entre em contato também. Mas se você não tem aluno com diabetes, como é que você vai entrar em contato? Você vai levantar esses profissionais que trabalham com pessoas com diabetes, se apresentar a eles, não é? E, se possível, a partir do momento que você tiver alguém aí com diabetes, não deixar essa parceria é, se desfazer, mesmo porque a gente precisa, cada um dentro da sua especialidade, atuando para conseguir garantir uma melhor qualidade de vida para o nosso aluno lá que tem diabetes. Porque independente, isso aí, independente do objetivo que ele está vindo para tratar, que ele te contratou aí para trabalhar. Né? Se ele veio para tratar o diabetes, melhor ainda. O foco é ajustar o exercício ao diabetes. Mas se ele veio com um outro objetivo, ele quer melhorar o rendimento dele em alguma modalidade esportiva que ele está envolvido, ele quer mudar a composição corporal, ele quer diminuir fatores de risco, a gente vai ter que muitas vezes adaptar, no caso aí, o diabetes ao exercício, né, e não mais o exercício ao diabetes. Então são situações que sim, a gente tem que fazer, né, de qualquer maneira tem que ser feito para garantir aí o resultado do objetivo principal, que foi lá porque você foi contratado. Uma terceira estratégia, que eu acho que ela é bastante válida, é você também, né, a partir do momento que você decida, aí, eu quero trabalhar com pessoas que têm diabetes e eu vou divulgar o meu trabalho, né, colocar na internet, entre em contato com outros profissionais. Uma outra maneira que você tem, que eu acho que ela é também bastante interessante, é você entrar em contato com uma associação de diabetes. Existem várias, né, associações de diabetes, geralmente elas estão em vários locais, né, do país, em várias regiões. E isso é legal, você ir até lá, falar, eu sou um profissional de educação física, eu estou me especializando aqui para trabalhar com pessoas com diabetes, e é um momento que você pode, sim, fazer um trabalho voluntário, que eu acho que ele é extremamente importante para a gente, porque eu acho que nós, como profissionais de educação física, eu lembro quando eu fiz a pós em fisiologia do exercício, teve um professor que ele falou uma coisa que aquilo me marcou bastante. Muitas vezes, ele até fez uma, uma comparação com um outro profissional da saúde, né? Ele fez uma comparação com um médico ortopedista, por exemplo. Então, qual o exemplo que ele deu? Nós, como profissionais de educação física, naturalmente nós queremos o quê? Ajudar as pessoas. E nós ajudamos. Só que muitas vezes a gente ajuda e acaba financeiramente ficando meio estrupiado. Então, eu achei engraçado a colocação que ele fez lá durante a aula, que ele falou assim, olha, o profissional de educação física muitas vezes ele quer ajudar. E aí, geralmente, o que ele faz? Se a pessoa chega para você e fala, olha, sinto uma dor no meu joelho, sinto isso, sinto aquilo, muitas vezes você vai fazer uma análise, ver ali o que está acontecendo, e fala para ele, ó, faz determinado exercício, faz assim, faz assado, você vai ver que isso melhora. A pessoa até tenta ali fazer na hora, fala, realmente, olha, legal, valeu, obrigado, te dá um tapinha nas costas e vai embora. Quer dizer, você resolveu o problema dele. Ele falou, agora faz a mesma pergunta para essa pessoa, até ele deu um exemplo da gente estar numa festa de aniversário, por exemplo. Né? Ele falou assim, faz essa mesma pergunta para um ortopedista. Você chega para ele e fala, olha, tem uma dor aqui no meu joelho, você vai ver o que ele vai fazer. Ele vai tirar um cartão e falar para você, ó, tá aqui o meu cartão,
Então liga lá para minha clínica, vamos agendar um horário, aí eu te atendo e a gente resolve essa situação. Então isso é uma coisa que me marcou bastante, porque nós, como profissionais de educação física, é muito comum a gente querer ajudar a pessoa. Pô, tá passando mal, não, vamos lá ajudar. Ah, tá com dor? Peraí, vamos fazer um alongamento, vamos, sabe, indicar algum exercício que ajude. E aí ajuda, você resolveu o problema da pessoa, você vai, valeu, obrigado, vai embora. Então, muitas vezes a gente precisa, sim, ter esse comportamento profissional conosco, né? E, ao mesmo tempo, você fazendo um trabalho voluntário, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, porque a gente sabe que a gente vive num país capitalista, nem todas as pessoas, nem todas as regiões, né, a pessoa muitas vezes tem condições, por exemplo, financeiras de estar em um ambiente onde tem um profissional de educação física para poder orientá-lo, ou ainda contratar um treinamento personalizado. Então, são situações que sim, nós precisamos levar também em consideração. É uma outra possibilidade que a gente tem. Você pode sim fazer um trabalho voluntário, você pode, junto com esse trabalho voluntário, né, divulgar os seus contatos. Então as pessoas vão te indicar outras pessoas, falam, a pessoa está com diabetes, está precisando fazer exercício, quem que eles vão indicar? Certamente vão indicar você. E é um local onde tem uma grande quantidade de pessoas. Então é uma outra maneira de você conseguir também fazer aí o trabalho. Uma outra estratégia que a gente tem ainda é pessoas com diabetes têm em tudo quanto é lugar. Se você começar a falar sobre diabetes, se você na academia onde você trabalha, no clube ou no lugar onde você trabalha, se começar a falar sobre diabetes, você vai perceber que alguém vai vir falar para você, poxa, você está falando sobre diabetes. Aí, olha, o meu amigo, ele tem. Olha, o meu tio tem. Minha tia tem. Olha, eu conheço tal pessoa que o filho tem. Isso, cara, é uma coisa assim. Diabético tem tudo quanto é canto. Agora, o que a gente precisa fazer é que essas pessoas que têm diabetes e que a gente sabe que o exercício é tão importante como parte do tratamento, tomem conhecimento que você existe. Tomem conhecimento que você sabe, que você é capaz de trabalhar com essas pessoas. Só que para isso, uma das estratégias é essa: converse mais sobre exercício de diabetes. Comece a comentar um pouco mais dos efeitos, do que você for falando, as pessoas vão realmente vir, vão se aproximar de você. E você pode também, no momento que você, poxa, eu estou com um horário aí livre e eu não tenho aluno com diabetes, tudo bem, oferece o seu trabalho para essa pessoa. Pega durante um período, fala, ó, você quer trabalhar comigo durante o período? Eu te treino e eu te ajudo a controlar o seu diabetes. Sei lá, 2 meses, 3 meses. Período que você julgar necessário, que você sabe que de acordo com o objetivo que a pessoa tem com o exercício, você possa ajudar. E você faz, né, um trabalho voluntário. Na verdade, você está investindo o seu tempo e o seu conhecimento para que futuramente isso te dê um retorno financeiro. Se você conseguir resultado, a probabilidade dessa pessoa te contratar é muito grande e, além disso, ele vai falar para outras pessoas também e assim vai. E eu espero, né, muito que isso ajude aí vocês, né, essas informações, ajude aí os profissionais de educação física que pretendam trabalhar, né, na parte de grupos especiais, especificamente aí com pessoas que têm diabetes tipo 1 ou tipo 2, não importa, eu acredito que essas estratégias, né, sendo aplicadas, elas vão sim te trazer alunos com diabetes. E eu faço votos que vocês consigam sim um dia ser como eu, né, fui na época que eu trabalhei somente como personal, né, hoje eu sou professor na graduação, na pós, eu tenho outras atividades, mas quando eu trabalhei, teve uma época da minha vida que eu só era personal trainer, só trabalhava como personal. E eu tinha alunos desde as 6 da manhã até 9, 9h30 da noite. Teve uma família que eu fui dar aula para eles lá, que eu ia às 9h40, a gente começava a aula. Então, assim, mas era o dia inteiro, a agenda inteira, né, lotada aí de atendimentos com pessoas com diabetes. Então, eu torço muito aí para que, se você tem esse objetivo, eu acredito que você, usando essas estratégias, você sim vai conseguir um resultado que ele vai ser bastante positivo. É uma questão de tempo, não é uma coisa que a gente geralmente fala, eu estou trabalhando com pessoas com diabetes, vai aparecer trocentas pessoas com diabetes para você, porque é a mesma coisa, de repente você falar, não, minha especialidade é o emagrecimento, eu trabalho com emagrecimento. Toda pessoa que está acima do peso quer emagrecer? Quer. Só que toda pessoa que está acima do peso, ela está disposta a fazer o que é necessário para ela mudar a composição corporal? Não. Então isso também não é diferente no diabetes. Então a pessoa quer, eu preciso controlar meu diabetes, mas, né, você precisa fazer exercício, você vai fazer? Não, não vou. Então, né, essas situações realmente vai distanciar a pessoa aí do resultado dele.
mas eu acho que é um momento talvez interessante de você mostrar o quanto o exercício ajuda, mesmo porque eu acho que uma coisa que eu normalmente comento, eu acho válido comentar novamente, qual é a grande vantagem que nós temos com relação ao exercício e diabetes? Você apresenta resultado já na primeira aula. Na primeira aula, para aquelas pessoas que falam, eu ouço falar que o exercício é bom para quem tem diabetes, mas fazer exercício é muito chato. Então a pessoa cria um monte de barreira ali para não fazer exercício. E você, na primeira aula, o que você faz? Mede a glicemia antes, faz o exercício e mede no final. Vai diminuir a glicemia dessa pessoa. E a hora que diminui, ele olha e fala, nossa, diminuiu bastante, né? Porque ele entende que vai diminuir, diminui quanto? Diminui um pouquinho, 10 miligramas por decilitro na concentração de glicose no sangue. Muitas vezes, o que a gente vê comumente acontecer é diminuições entre 40 e 60 miligramas por decilitro. Dependendo de quanto de insulina ou em que momento que tem ali o efeito do medicamento, às vezes chega a 80 miligramas por decilitro. Então isso é bastante. Né? Se a pessoa chegar lá com 180, ele vai terminar com 80. E quando ele consegue isso, né? Ficando um período sem se alimentar, por exemplo, come alguma coisa, espera ali um período para ver quanto baixa a glicemia dele. Em nenhum momento. A não ser que ele se entupa lá de insulina, e vai acontecer, vai fazer hipoglicemia, inclusive. Mas fora isso, não. Mas o exercício proporciona isso. Então, quer dizer, já de primeiro momento, no primeiro contato, na primeira aula, você já consegue mostrar para a pessoa o quanto isso ajuda ele. Que até tem um episódio engraçado em relação a isso, porque quando eu comecei a fazer um trabalho voluntário na Associação de Diabetes do ABC, aconteceu isso comigo, né? As pessoas iam ao parque, a gente começou a fazer uma orientação ali, uma caminhada orientada, e dentro desse grupo a gente formou o grupo de corredores aí com diabetes, né, da Associação de Diabetes do ABC. E foi engraçado porque no primeiro mês, como eu sempre media a glicemia antes e depois do exercício, eu tive lá um valor de média das glicemias, que no segundo mês foi muito maior. Eu falei, ué, mas como isso, né? Você está fazendo exercício com frequência, está sensibilizando o receptor de insulina. Como é que tem uma glicemia mais alta, um valor médio de glicemia maior do que teve no mês anterior? E aí o que aconteceu? Eu fui perguntar, né? O que está acontecendo com vocês que estão aí com a glicemia mais alta? Professor, a gente sabe que fazendo exercício diminui bastante a glicemia, né? Então o que a gente faz? Na terça e na quinta, que é o dia que a gente vem fazer exercício, a gente come tudo que a gente quer. Quer dizer, tá todo mundo ficando descompensado porque estavam apostando o quê? As fichas no exercício físico. Então, algo assim que a gente também precisa, né, lidar com isso, né? Já estou até dando a dica aí para vocês. E, claro, a gente tem que manter um padrão, não é só porque vai fazer o exercício, vai se entupir lá, comendo o que quer, né, e vindo com uma glicemia aí muito maior, porque aí também o exercício não adianta a gente jogar toda essa responsabilidade na comanda do exercício com relação ao tratamento, e no fim não vai ter aí um bom resultado, tá certo? Mas isso aí aconteceu realmente, o Fernando tá até colocando, tá dando risada, mas é verdade, cara. Aconteceu, daí eu tive uma conversa séria com eles, né? Com relação a isso, e aí depois no terceiro mês a glicemia voltou de novo, ficou inclusive abaixo do primeiro mês. Quer dizer, o pessoal voltou aí para a linha, porque aí eu tive que conversar, né, explicar o quanto essa glicemia alta por um longo período, o quanto acaba atrapalhando aí as pessoas com diabetes, tá bom? Como profissional de educação física, aplicando aí o exercício para quem tem diabetes, a gente consegue sim ajudar muito na qualidade de vida das pessoas. E para você que é profissional de educação física e tem interesse, se você colocar essas estratégias das quais eu falei aqui, eu tenho certeza que você em breve aí vai ter sim alunos com diabetes e vai poder colocar em prática aí todo o conhecimento que você tem com relação a isso, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, a você que me acompanhou aqui até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais.